Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês que me assistem? Neste momento, nós vamos aprender sobre a restauração na vida de Pedro. E o texto sagrado está baseado em João, capítulo 21, dos versículos 15 a 17. E assim diz: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Neste sagrado texto, é visivelmente que Pedro é restaurado por Senhor Jesus. Pedro, ele foi um grande homem de Deus aqui. Foi um grande missionário e um excelente pregador do Evangelho de Cristo. Só que nós sabemos que assim como a nossa vida tem altos e baixos, a vida de Pedro não foi diferente. Pedro, no início do seu ministério, ele era pescador ali de peixes. E ele pescava e não conseguia pegar nenhum peixe, até se encontrar com o Mestre Jesus. E o Senhor Jesus veio e fez dele não só um pescador de peixes, mas acima de tudo um pescador de homens. E esse é o cerne do Evangelho. Por que Pedro agora ele deixa de pescar peixes para pescar homens? Porque peixes é diferente. Você pega ele vivo para morrer. E homem é completamente diferente. Você pega ele morto para dar vida e vida com abundância, através da presença do Espírito Santo aqui em seu coração. E ao longo da Bíblia nós vamos ver Pedro, ele tomar a frente. Quando certa feita Jesus fez uma pergunta entre os discípulos ali: quem o pessoal aí de fora está falando que eu sou? E eles responderam: uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Jeremias ou outros profetas. A pergunta de Jesus foi: quem a multidão aí de fora está falando que eu sou? E eles responderam assim. Só que agora Jesus volta essa pergunta entre os discípulos. Agora a pergunta ali era para eles, para os seus seguidores. E aí Jesus fala assim: e quem vocês dizem aí que eu sou? Pedro, ele não gostava de ficar para trás, ele tomou a dianteira e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: respondeste bem, mas não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai Celestial que está no céu, que te revelou quem eu sou. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei aqui a minha igreja. E esse foi um dos relatos, e Pedro ele continuou ali fazendo a diferença, ele gostava de ser sempre o primeiro ali. Só que ali no final do seu ministério, ele chegou para Jesus e falou: Senhor Jesus, mesmo que estes aqui te abandonam, eu nunca te abandonarei. Eu estou aqui disposto a dar minha vida pela tua causa e pela causa do Evangelho. E Pedro ali estava menosprezando os outros apóstolos e discípulos ali, mesmo que estes aqui, quiserem te negar, eu não. O Senhor sabe que eu sou diferenciado e o Senhor pode contar comigo em todos os momentos. E aí Jesus Cristo, conhecendo, falou: Pedro, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ali Pedro vai, ele fica ali triste, ele sai e ali acaba o seu ministério ali.
Só que aí nós sabemos que Jesus Cristo, ele não foi só humilhado, ele foi o mais humilhado. Jesus Cristo, ele não foi só o rejeitado, ele foi o mais rejeitado. E Jesus Cristo sofreu, padeceu. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você que assiste esse vídeo. O túmulo está vazio. E o túmulo não se abriu de qualquer maneira. O túmulo se abriu de dentro para fora. Jesus Cristo não foi ressuscitado, ele ressuscitou. Ele abriu ali, ele triunfou. E ao terceiro dia ali, ele ressuscitou. Para nossa esperança, ali nós encontramos verdadeira redenção, a nossa justificação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ali Jesus ressuscita e as mulheres foram ali num domingo pela manhã no seu túmulo e não encontraram nada e a pedra estava de fora e elas viram um anjo. E o anjo falou, por que vocês estão tristes e abatidas? O mesmo Senhor que estava aqui, ele ressuscitou e ele espera encontrar vocês lá na Galileia. Avise os discípulos e também a Pedro. Quando o anjo disse isso aí, e também a Pedro, porque nessa altura do campeonato, Pedro ali, ele já estava com o seu ministério fracassado. Ele já estava triste consigo mesmo e já estava desistindo de ser um pescador de homens. Tanto é que no início do capítulo 21 de João, Pedro ele acorda, ele levanta e ele fala assim, vou pescar. E na mesma hora, como ele era um grande líder e influenciador, os outros discípulos também falaram, então nós vamos contigo, Pedro, nós vamos pescar juntos contigo. E ali Pedro vai, ele tenta pescar, não consegue, tenta pescar, não consegue, Jesus chega e fala, filhos, lançai a rede à direita. E aí João olha para Pedro e fala, nós conhecemos essa voz é do Senhor. E aí Pedro desce ali do barco e vai na praia e tem um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes diante de uma fogueira e Jesus Cristo propositalmente, ele planta uma fogueira ali no meio da praia. A palavra fogueira, você vai ver ela no Novo Testamento aparecida 2 vezes, aonde Pedro negou e aonde Jesus o restaurou. E ali Jesus Cristo está falando para Pedro, Pedro, na mesma geografia que você caiu, eu quero te levantar. Na mesma geografia que você tropeçou, a minha graça é suficiente para te alcançar. A minha bondade é maior do que o seu pecado e o meu amor é maior do que a vida. E aí Jesus faz essas 3 perguntas. Pedro, tu me amas mais do que estes? Por que Jesus aqui fala mais do que estes? Porque o mesmo Pedro tinha falado, mesmo que estes te abandonem, eu não te abandonarei. Eu, se possível for, eu dou a minha vida por ti. Então, Jesus está falando, Pedro, se ainda tem aqui o mesmo pensamento que você tinha um tempo atrás, porque você tinha me falado que mesmo que estes te abandonem, tu não me abandonarias. Você ainda pensa da mesma forma? E aqui nós temos que entrar no termo grego. Aqui há 2 espécies de amor que está nesse texto. Jesus usa o amor agapau, que é a maior forma de amor. É o amor sublime, o amor sacrificial a ponto de dar sua vida por outra pessoa. E Jesus, quando ele está fazendo a primeira pergunta, ele usa o verbo agapau no grego. Ele, Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro não responde Jesus com amor agapau, ele responde Jesus com amor filéu, que é um amor de irmão, um amor de amigo. E depois Jesus ainda fala a segunda pergunta. E essa segunda pergunta, Jesus também usa o verbo agapau no grego. Pedro, tu me amas? Agora não é mais do que este, é tu me amas? E aí Pedro responde usando o amor filial, um amor de amigo, um amor de irmão, um amor de camarada, companheiro. Senhor, tu sabes que eu te amo, mas é com amor filial. E aí a terceira vez Jesus já não usa mais agapau, ele usou agapau na primeira e na segunda, mas na terceira ele usou filial. O mesmo amor que Pedro estava respondendo que amava ele. Pedro, tu me amas? Só que agora é com amor filho. E aí Pedro falava, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro negou Jesus ali 3 vezes. E Jesus ali estava perguntando para reafirmar o amor de Pedro 3 vezes. Para quê?
porque ali na mesma geografia, a mesma quantidade, para cada vez que você tropeçou, a graça de Jesus ela é suficiente para te alcançar. Cada as vezes que você ali tropeçou, a graça dele te alcança. E ali Pedro ele é restaurado ali completamente por Jesus. E é assim que Jesus Cristo faz das nossas vidas. Não desista. Deus não desistiu de você. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continue escrevendo. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. Amém.